E aí, família, vamos lá? Tá na hora do estado de emergência. Olha, por que eu falo isso? Okinawa deve se juntar ao estado de emergência, fazer parte do grupo. E aonde que eu moro, o estado de Gifu, o governo não está querendo colocar. Ainda vai pensar no caso, apesar que o governador fez o pedido. Mas o governador de Gifu deu mole. Ele deveria ter feito igual o governador de Okinawa, ir a público e fazer o pedido. Quando o pedido é feito a público, aí o Suga já fica mais assim, né? Olha só. Até porque o governador de Okinawa, ele fez o pedido em público, né? Para ser incluído no estado de emergência. Da mesma forma que o segundo estado de emergência no Japão foi feito da mesma maneira. Tóquio, Saitama, Chiba e Kanagawa, eles vieram a público e pediram, né, para o governo central colocar eles no estado de emergência. Aí não tinha como o Suga negar isso, né? Então você vê que ir no segundo estado de emergência, se eu não estou enganado, Fukuoka pediu para entrar, só que ele não fez um pedido a público. Aí o Suga falou, não, você não entra. Então você vê, olha só a malandragem que acontece aqui no Japão. Só que eles falam, não, o seu estado está estável, tá? Só que agora está aparecendo os números, né? Estão mostrando os números agora. Então, aquilo que eles falam que é estável não é. Só que como eles não querem gastar dinheiro a mais, então eles tentam impedir a entrada de alguns estados no estado de emergência. Por isso que os governadores têm que ser malandros, eles têm que vir, no caso assim, a público e pedir. Porque se manda cartinha e ninguém fica sabendo, eles não colocam. Mas vamos à matéria aqui. O governo japonês está tomando providências para adicionar a província de Okinawa às áreas sob sua declaração de estado de emergência, em meio ao aumento de infecções na região insular do Japão. Insular Sul, disse uma fonte do governo na quinta-feira, no caso hoje. A adição planejada de Okinawa levaria o número total de prefeituras sobre o estado de emergência para 10. A mudança ocorre depois que o governador de Okinawa, Deni Tamaki, na quarta-feira pediu que a sua prefeitura fosse adicionada, já que a disseminação de infecções está afetando o sistema de saúde. Estamos compartilhando informações sobre a situação de infecção e o nível de pressão no sistema médico com a prefeitura de Okinawa, disse o secretário-chefe do gabinete, Katsunobu Kato, em uma entrevista coletiva. Dado que houve um pedido da prefeitura, o governo planeja considerar rapidamente a inclusão de Okinawa, acrescentou. O governo planeja impor a medida em Okinawa até o início ou meados de junho, de acordo com a fonte. Eu vou até ler de novo. O governo planeja impor a medida em Okinawa até o início ou meados de junho, de acordo com a fonte. Por que eu parei para ressaltar isso? Porque o estado de emergência no Japão está primeiramente programado para terminar no final desse mês, no dia 31. Tá? Então, se eles estão falando até meados de junho, então você vê que existe a possibilidade de haver uma expansão no estado de emergência, ou eles vão criar um estado de emergência só para Okinawa. Tá? Eles vão retirar todos os outros e vão deixar só Okinawa. Ou vão expandir o estado de emergência para alguns outros também. Tá? Até porque os números de Aichi estão uns números meio grotescos. Ó, só para vocês terem ideia, ontem, tá? O número de... Olha, por incrível que pareça, o número de infectados em Aichi ontem foi o número 666, foi 666. Para alguns vão falar que é o número do capiroto, o número do cramunhão, tá? Porque muitas pessoas associam o número 666 como o número do capiroto, tá? O número do cramunhão. E foi esse número que deu em Haiti ontem, por incrível que pareça. Mas de qualquer maneira, continuando. Espera-se rejeitar um pedido governamental para a prefeitura de Gifu, onde eu moro, seja incluída na declaração de emergência, considerando que a situação de infecção lá é instável, disse a fonte. Uma decisão formal sobre a área-alvo só será feita na sexta-feira, então eu só vou saber se vai entrar em estado de emergência aqui ou não amanhã. Tá? Não tem muito chora-me-dói. Só que eles não levaram em conta que, igual assim, de ontem para hoje foram 150 infectados. Tá? Foram 151, se eu não estou enganado. Só que Gifu é desse tamanho. Tá? Pensa num estado pequenininho é que é Gifu.
E nessa brincadeira toda, né, o sistema médico de Gifo que quer é desse tamanho. Se o governador está pedindo para entrar, alguma coisa tem. Até porque Gifo ele faz divisa com Haiti. Então muitas pessoas de Haiti e Gifo eles transitam de lá para cá. E nisso você já entendeu o que pode acontecer. Né? Mas como o governador de Gifo, como eu já havia falado, não veio a público e pediu para entrar no estado de emergência, ele só mandou a cartinha lá, a solicitação, você vê que o Suga, não, dependendo, não vai colocar. Ele tem que vir, né, a público e fazer a encenação a público. Aí o Suga não tem como negar, até porque muitas pessoas não sabem que Gifo não havia feito pedido de estado de emergência. Eu, por exemplo, eu não sabia. Tá? Porque não saiu nada, nem na televisão japonesa em si, assim, que quando eu assisto televisão japonesa, nos horários que eu assisto, não tinha nada, não apareceu nada, eu não sabia. Mas você vê que quando o Osaka veio a público, eles colocaram. Né? Então você vê a malandragem que é. Então existe muita coisa que acontece por trás, como é que se diz, nos bastidores, que é meio complicado. Né? Que no governo Suga, o governo Suga está se mostrando um governo, desculpa o termo, foda. Tá? Foda de aguentar, foda de engolir. Tá? O primeiro-ministro Yoshihide Suga já declarou estado de emergência em 9 prefeituras, incluindo Tóquio e Osaka, até o dia 31 de maio, com restaurantes e bares sendo informados para fechar às 20 horas. Então já deu para vocês terem ideia, é aquilo que eu havia falado já antes. Okinawa está atualmente em quase estado de emergência. Aqui também Gifo também está no estado de quase emergência. O que permite ao governador isolar áreas com medidas antivírus, como dizer aos restaurantes para fecharem mais cedo. Em contraste, uma declaração de emergência completa cobre uma prefeitura inteira. E ele, no estado de emergência, ele pode pedir para bares e restaurantes não abrirem, ficar totalmente fechado. No estado de quase emergência, não. Fechamento às 8 horas da noite. O governo central foi inicialmente cauteloso ao adicionar Okinawa, já que a prefeitura ainda não proibiu os restaurantes de servirem bebidas alcoólicas, mas mudou de posição depois que a prefeitura relatou 200 novos casos de coronavírus na quarta-feira, com seu total de 1,52 vezes maior que na semana anterior. Gifo também está na mesma situação, praticamente está aumentando direto, os números de 150, 150, 150 diariamente. Só na cidade que eu moro ontem tem 7 infectados, né, apareceu na contagem. Só que, fala assim, japonês, mas 7 infectados não é nada. Se você vê o tamanho da cidade que eu moro, você dá risada. Eu falo isso porque quem assiste às lives que eu faço aqui quando eu estou dirigindo, vê que questão de meia hora de carro, você atravessa a cidade inteira. Isso não é de uma ponta a outra, fazendo assim, círculos. Então, questão de meia hora, 40 minutos, no máximo você rodou a cidade inteira, sinal que de carro. Então você vê que a cidade é um ovo. 7 infectados para uma cidade desse tamanho, já deu para você ter ideia que faz uma diferença. Isso só no dia de ontem, fora os outros dias. Então você vê que o sistema de saúde vai estrangulando. Mas de qualquer maneira é a cabeça do Suga. Né? Se ele vai colocar ou não o Gifo no estado de emergência, só Deus sabe. Mas aqui nós já estamos no estado de quase emergência. Um painel de especialistas do Ministério da Saúde apontou para a disseminação de infecções entre os jovens em Okinawa após o feriado do Golden Week, no início de maio, que é provável que sobrecarregue o sistema médico. O Golden Week, ninguém respeitou o Golden Week no Japão dessa vez. No ano passado, o Shinzo Abe falou, não, fecha tudo. Dessa vez, não. Então ninguém respeitou. Né? Para falar a verdade, o povo já não está tendo respeito pelo Suga. O que o Suga fala, o que o Yasutoshi Nishimura fala, eles estão tocando, desculpa o termo, foda-se para essas pessoas. Não, vamos continuar vivendo, porque as medidas que vocês fazem não resolvem nada, só prolonga a coisa e só traz mais falência. É o que está acontecendo. Porque cada estado de emergência que eles fazem é 2 meses, 2 meses e meio, para baixar uma merreca, só que nisso detona os bares e restaurantes, que eles não podem trabalhar até mais tarde, aumenta o desemprego, que as pessoas que
que fazem arubaitos, geralmente que trabalham, que geralmente estudam durante o dia, ou tem a família durante o dia, e fazem um complemento de dinheiro, no caso, trabalhando no turno da noite, não podem fazer isso. E aí? Então o Suga praticamente assim, com essas medidas que ele está achando que é muito inteligente, ele está detonando a economia do Japão. Tanto que eu já gravei uma matéria aqui falando que houve uma queda de 5 pontos no PIB do Japão só no primeiro trimestre desse ano. Por causa do quê? Estado de emergência. Não foi nem questão de emissão de título nem nada, foi só por causa do estado de emergência que ele coloca. Então já deu para vocês terem ideia que o estado de emergência que o Suga faz e nada, não vale. Não vale grandes coisas. Mas ele insiste nisso. Ele está pagando pelo erro dele, mas e nós também, infelizmente. Um destino turístico popular por seu clima quente e praias e cultura Ryukyu distinta, Okinawa também hospeda a maior parte da presença militar dos Estados Unidos no Japão. Então já deu para vocês terem ideia que o bicho está pegando por lá de cá. E aí, em partes porque o povo já não ajuda mais. Tá? O povo antigamente até estava fazendo uma forcinha para aguentar o tranco. Hoje não faz mais. Não faz não. Por quê? Já cansaram das medidas do Suga. Ele faz aquela medida assim, aquela medida mal menos. Não, que nós temos que deixar a roda da economia girando. Sim, é importante. Mas se você não faz uma medida meio forte, é complicado. Porque as pessoas tendem a fazer caquinhas. Eu sou uma delas. Eu faço caquinha também. Então eu faço minhas cacas diárias. Mas tem pessoas que vão ao extremo das cacas. E você vê que nisso aumenta o número de coronavírus aqui no Japão. Não estou falando que todas as pessoas fazem de forma intencional. Só que tem umas que abusam, e não usam máscara, não fazem higienização, não fazem distanciamento social, grupinhos de churrasco, etc. Tanto que tem saído reportagens que as prefeituras estão colocando patrulhas nos parques para impedir churrascos. Tem necessidade disso? Quando eles fazem isso, não é questão de brasileiro, tá? É todo mundo. Porque o japonês está começando a pegar a cultura do churrasco também. Mesmo que seja aquele churrasco sem vergonha, com aquelas carnes que você olha assim, você vê do outro lado, com aquelas carnes fininhas, mas eles estão fazendo. Então é independente de ser brasileiro. Estão fazendo churrasco, o famoso barbecue. Então nisso se reúne muitas pessoas. E o governo não quer, mesmo que seja ao ar livre, que fique fazendo aglomeração. Porque está todo mundo sem máscara. Por mais que esteja ao ar livre, mas está um perto do outro. Se fala, as gotículas voam, contamina. E nisso, já sabe, coronavírus espalhando para tudo quanto é lado. Por isso que eu peço para você, continue usando máscara, mas dessa forma, tá? Higienizar as mãos e distanciamento social. Se puder evitar de sair, evite. Mesmo estando no Brasil, evite. Porque você vai estar se precavendo também e ajudando a não disseminar essa ECA. Que às vezes pode haver a disseminação indireta. Por exemplo, sua mão. Se sua mão contaminou, se você não levar no seu rosto, no caso na sua boca, no seu nariz ou nos seus olhos, você não vai se contaminar. Mas se você pegar numa maçaneta, faz de conta, se você entrou no ônibus, pegou numa maçaneta, no encosto do banco, naquele pau, naquele ferro lá para as pessoas segurarem, você já contaminou ali, e vem outra pessoa, mete a mão, contaminou, e você levar na boca, nos olhos, se encostar os olhos com aquele dedo contaminado, pega. Então você vê que pode haver contaminação direta e indireta. E aí? Dá para saber quem está fazendo tal coisa? Não dá. Por isso que eles pedem para as pessoas, fique quieto em casa, mas as pessoas não ouvem. Vai fazer o quê, Eu sou mais um que estou aqui jogando palavras ao vento, tá? Porque ninguém ouve. Muitos não assistem os vídeos até o final. Eu falo isso porque eu vejo nas estatísticas do YouTube, eu devo ser um cara muito chato, mas de qualquer maneira eu tento fazer a minha parte aqui. Tá? Se você assistiu o vídeo até aqui, arigatou gozaimasu. Tá? Você tem o meu respeito.
Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.